Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos, não dessa vez numa terça, mas em um sábado, último dia da semana, season finale da nossa temporada de Fortalecendo e Valorizando a Comunhão. Eu troquei com o Nando, como ele disse na terça, e vou finalizar aqui com vocês essa semana para a gente poder estar concluindo esse tema que é tão bom, tão abrangente, tão necessário para nós, que é a comunhão em si, né? E principalmente fortalecer e valorizar ela. Então, se aconchega, vamos lá. Se não ouvir os áudios da semana, dá uma atenção. É curtinho, escuta todos e vem aqui, porque você não chega na temporada já assistindo o último episódio, né? Não dá de maluco, hein? Vai lá e assiste tudo. Depois você volta aqui pro último pra gente poder aproveitar toda a season, toda a temporada. E agora tá aqui nesse momento finalizando. Então, o tema em si de hoje, o subtema é fortaleça e valorize, para a gente poder estar finalizando isso. E é interessante que a gente busque novamente o significado, né, da comunhão, de fortalecer e valorizar nessa semana. Então, a comunhão, né, falando bem rapidamente, é essa questão que vai ser traduzida como união e ligação, né? Também como coparticipação e comparticipação, na verdade, e tudo resumido nisso, né? Em estar junto, estar ligado, estar unido, estar participando do mesmo ambiente, de um mesmo grupo ali, né? Seja ele essa família em Cristo que temos, na verdade, exatamente a família em Cristo que temos, né? Essa é a comunhão. Então, também temos que ver a questão de fortalecer. Fortalecer é o que? Tornar mais resistente, reforçar. E valorizar é dar valor em si e importância ou reconhecer o valor do que já é dotado, né? Ou seja, já reconhecer um valor pré-existente naquilo. Falando sobre a comunhão, quando a gente fala sobre fortalecer e valorizar ela, a gente fala sobre essa questão de tornar mais resistente, de crescer essa força da comunhão para que ela não se abale com facilidade, crescer essa força da comunhão com mais pessoas nessa comunhão conosco e com o Pai Celestial. E valorizar depois de fortalecer, ou até mesmo antes de fortalecer essa comunhão, a gente precisa valorizar ela, ou seja, entender o valor para assim poder valorizá-la, porque a comunhão já tem um valor pré-existente. Nós já sabemos e a Bíblia vai falar muitas vezes do valor dela. Então, cabe a nós revalorizar isso, lembrar desse valor e empregar ainda mais ele, para que a gente possa cada vez mais entender o propósito da comunhão, que é estar juntos e unidos a Cristo. E eu vou usar um exemplo para isso, que é a questão de grupos da faculdade, grupos de trabalho da escola. Por que que é tão motivado que a gente faça grupo, sendo que é um negócio que dá tanta raiva, que sempre tem diferença de opinião, que é um negócio que sempre vai dar alguma divergência ali? Porque é isso. Nós não somos seres, nós não somos ser humano apenas, né? Não somos uma unidade, somos um conjunto, uma espécie, seres humanos. A gente vive em comunidade desde sempre. Então, até porque no começo mesmo o papai viu que a gente só não dava, então criou mais um para estar conosco. E aí, depois dessa dupla que foi formada, né, de Adão e Eva, foi constituído a sociedade. E assim foi indo, foi indo, foi indo. E aqui estamos, nunca mais ficamos sós, porque essa não é nossa natureza, né? Até porque nunca estaremos sós, com sempre estaremos no mínimo com a presença do nosso Pai Celestial. Então, somos seres que precisamos de comunhão, precisamos do outro, mesmo que às vezes estresse, a opinião do outro divergir da nossa, ou ser complicado conviver com o outro. Ainda assim a gente tem essa busca, a gente quer ter essa proximidade e precisa dela para crescer, para aprender e para fortalecer, principalmente, o caminho que estamos seguindo. E fortalecendo esse caminho a gente entende cada vez mais o valor dele. Então, por que que a gente forma grupo na faculdade, na escola? Para a gente
aprender a conviver em sociedade, para a gente aprender a aplicar nossos conhecimentos em conjunto e não só em unidade. E assim é também na igreja, para a gente poder se tornar o corpo, né? O corpo onde Cristo é o cabeça e não só um membro. Não somos um membro, somos membros de algo, que é a igreja, que é essa família em Cristo. Então, como o versículo que vai resumir perfeitamente a questão de fortalecer e valorizar a comunhão, a gente vai usar Hebreus 10, 24 e 25, onde a comunhão vai ser comentada diversas vezes na Bíblia, mas esse versículo em específico cabe muito bem para cá do que foi trazido em toda a semana para nós. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 vai dizer assim: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então aqui já é dito, desde os primórdios, que devemos, né, considerar, nos incentivar em amor às boas obras, a estarmos juntos, né, ao estudo e não deixar de nos reunir como igreja, como corpo de Cristo que é a igreja, assim podendo nos encorajar uns aos outros. Então aqui vai dar esse resumo perfeito. E para isso eu quero usar mais uma metáfora para fixar bem na cabeça a metáfora, já que é o último da semana, a gente tem que fixar bem para manter e levar para frente, que é a metáfora que a gente já usou uma vez em um encontro de jovens que eu fui lá em Vargem Grande, onde eu não lembro de se esse exemplo partiu de alguém de lá ou se já era um exemplo criado, mas foi perfeito para resumir essa questão da comunhão e do quão é importante ela, que é o exemplo de que você está num labirinto onde tudo está escuro e você tem uma tocha, tem um fogo central lá naquela base, lá no começo desse labirinto, tem um fogo onde você pode acender sua tocha e aí com ela você vai ter que explorar esse labirinto. Mas olha só, a sua tocha não dura para sempre. Ela vai apagando o fogo, né? Ela vai desgastando em si mesma. Então você só consegue iluminar até certo ponto desse labirinto. Mas se você tem alguém com você, você pode compartilhar esse fogo, essa tocha, pode incendiar a tocha do outro, ou seja, compartilhar esse fogo, assim como ele pode fazer com você. E sendo dois iluminando, esse labirinto já fica mais claro. Sendo três, ainda mais. Quatro, cinco, e assim vai até que esse labirinto, essa caminhada, se torne cada vez mais clara e cada vez mais proveitosa para todos, onde todo mundo vai poder desfrutar desse caminho e de todos os aprendizados que ele vai dar. Então essa metáfora é sobre isso. O fogo em si, o fogo central que sempre vai estar lá para a gente poder se alimentar dele, né, para podermos ser guiados por ele, é o nosso Pai Celestial, né? E com isso ele vai proporcionar a nós esse conhecimento, essa vontade de aprender. Só que a gente tem que compartilhar, a gente tem que conviver para que isso fortaleça, para que a gente aprenda o valor disso e fortaleça essa caminhada, porque sozinho não dá. O fogo é intenso, sim, mas a nossa tocha, ela se desgasta, ela precisa ser renovada. O fogo vai se apagando não porque ele é fraco, mas porque a nossa tocha é limitada. Então a gente precisa sempre estar nos alimentando constantemente disso e compartilhando para que ninguém fique sem. E com isso, a gente finaliza lendo o versículo que está em Provérbios, que vai falar exatamente sobre essa questão. Provérbios 27, versículo 17. Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz a sublime e tão importante frase: Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Assim como no exemplo da tocha, a gente acende um, um a do outro, né? Compartilha, também vem esse exemplo do ferro, onde a gente vai se afiando, onde a gente juntos vai lapidando um ao outro, aprendendo cada vez mais junto uns dos outros e assim crescendo, onde ninguém toma algo de si na comunhão. Eu não roubo conhecimento de ninguém.
Eu não pego de ninguém, eu compartilho e recebo esse compartilhamento onde todos somos uma família só, onde todos estamos em uma comunhão só. Então que a gente possa fortalecer essa comunhão e principalmente valorizar ela, entender o valor dela convivendo com nossos irmãos. Amém? Então já mais um podcast aí, tinha que finalizar com um podcast, dessa vez no sábado. E vamos terminar esse devocional com uma oração, conversando com o nosso Pai Celestial, para a gente poder dar encerramento de vez nesse nosso tema. Então oremos. Pai amado, querido Senhor, te agradecemos por mais esse dia de vida, por mais esse devocional abençoado que o Senhor nos acompanha e principalmente pela semana que se passou, Pai, com todos os temas, todos os devocionais. Te agradecemos por todo o auxílio que o Senhor deu a cada um dos irmãos, a mim também, meu Pai, no desenvolvimento dos devocionais e na aplicação deles aqui. Muito obrigado pelo conhecimento, a capacidade que o Senhor nos dá e principalmente a riqueza da Sua palavra para podermos desfrutar dela e refletirmos nela, meu Pai. Muito obrigado por tudo e é em nome de Seu Filho que eu te oro, te peço, mas principalmente agradeço por mais uma semana, meu Pai. Amém, Senhor. Tamo junto e até semana que vem.